Oi, tudo bom? Hoje está um tempo que eu adoro, que é o frio. Ai, que delícia! Hoje vamos conversar sobre demonstrar sentimentos. Eu já havia postado um vídeo no canal, mas já faz um tempo. Isso aqui é totalmente um depoimento meu. Eu era uma pessoa que eu não sabia demonstrar sentimentos por ninguém, praticamente. Então eu sofri bastante com isso. Voltando um pouquinho, né, o tempo, vamos recapitular aqui um tempo, que na verdade não fazia parte aqui do YouTube, é uma coisa nova para todos vocês. Mas eu simplesmente não sabia demonstrar sentimento algum, sabe? Parecia que eu não dava importância pro sentimento, não tinha aquele pensamento de tipo, eu vou demonstrar porque tais pessoas precisam que eu demonstre sentimento por elas. E tinha pessoas que achavam que eu era super insensível, mas a verdade é que eu apenas não sabia demonstrar sentimento. E isso não quer dizer que eu não sentia o sentimento. Na verdade, eu sentia até demais. Sabe quando sentimos um sentimento, seja lá bom ou ruim, e você simplesmente não consegue demonstrar? Por exemplo, se você ama alguém, você ama muito, você sente muito, você sente saudade, mas você não consegue simplesmente demonstrar e muito menos falar o que você sente. Então, às vezes, não vai sair de você eu estou com saudade. Ai, como eu te amo. Nossa, como eu queria te ver. Às vezes não vai sair porque você não consegue falar, você não tem facilidade em falar. É uma dificuldade, é um problema que eu tinha muito e eu simplesmente não conseguia demonstrar e muito menos falar o que eu sentia para as pessoas. Ah, mas por que você não conseguia demonstrar? Eu tinha medo de me entregar porque eu sentia que ser vulnerável, né, se abrir emocionalmente te torna uma pessoa vulnerável. E isso, pra mim, era um medo imenso. Porque, como qualquer outra pessoa tem medo da perda, tem medo de ser trocada, traída, eu também tinha esse medo. E o mais interessante é que eu nunca tinha tido nada, nunca tinha sofrido uma traição, nada, mas eu simplesmente tinha medo de demonstrar por esses medos. Então era o medo de sofrer, o medo de ser julgada, o medo de não ser compreendida. E sempre quando eu me abria para as pessoas, eu tentava dar uma brecha para me abrir para as pessoas, aquela bandida na expectativa de que tem que ser do meu jeito. Então, se eu falar, essa pessoa precisa reagir do jeito que eu quero que ela reaja. Você só vai se frustrar pensando que se você falar aquilo que você tá pensando em falar, aquela pessoa vai responder o que você quer. Nem sempre vai ser assim. Então, eu pensava dessa forma. Então, se eu comentava alguma coisa com os meus pais, com a minha família, e eu não escutava o que eu queria escutar, isso me deixava mais assim, ó, mais presa. Então, eu tinha o costume de simplesmente ficar no meu cantinho. Isso era com todo mundo, amigos, família, era geral. Mas é claro que estar no meu cubinho, né, estar no meu quarto secreto, eu aprendi com isso, mas também me trouxe bastante consequência que me girou muitos fatores ali para tentar superar durante muito tempo. Por não saber demonstrar, eu perdi pessoas que eu amei. Eu me afastei de pessoas incríveis para mim, que sempre esteve presentes. Não sabia demonstrar dessa mesma forma, então essas pessoas não estão mais presentes. Não só isso, mas eu também perdi conexões com os meus parentes. Eu era uma pessoa muito fechada, então com pai, mãe, irmãos, eu não tinha tanta comunicação, eu não era de dizer o que eu sentia. Sempre fui mais no meu cantinho, sabe? Sempre fui aquela pessoa mais solitária. E por incrível que pareça, eu gostava dessa solidão. Ela acabou se tornando uma solitude, mas de certa forma era ruim para mim. Durante muito tempo, depois de ter passado pelas consequências dessa minha fase de não conseguir demonstrar, eu me tornei uma pessoa fria. Foi uma das minhas piores fases, né, que foi diagnosticada até mesmo com depressão. Simplesmente me isolei de todo mundo. É aquela adolescente presa dentro do quarto, sem querer comunicação com ninguém, sem querer ter afeição por alguém, sabe? Ter sentimentos emocionais. Então eu fiquei presa no meu quarto. Com o tempo, com a escola, eu conheci novas pessoas que me trouxe sentimentos, conheci pessoas que eu consegui me abrir, sabe? Eu consegui ser uma pessoa mais comunicativa, demonstrar mais. E graças ao YouTube, onde eu vi depoimentos de diversas pessoas que passou exatamente pela mesma situação, me ensinando a ter comunicação, ensinando a demonstrar, romantizar essa nossa experiência de vida,
amar a sua vida, demonstrar para as pessoas, ter pessoas em volta que te tornam especial e você torna essas pessoas especiais também. Sentir as coisas, poder falar o que sente é muito melhor. É um sentimento tão gostoso quando você tá ali, você tá presente, você faz falta também para outras pessoas. É um sentimento bom. Gostei muito dessa versão boa da vida, sabe? De sentir as coisas, demonstrar, falar. Porque é gostoso, é muito gostoso. Então, de pouquinho em pouquinho, eu comecei a falar mais com os meus pais, dizer que eu amo eles, dizer que eu me importo com eles, comecei a abraçar mais. Eu comecei a praticar esportes, pra quem não sabe, eu treinava jiu-jitsu. Atualmente eu não estou treinando, mas pretendo voltar, né? Foi uma fase muito gostosa, porque eu tive que me comunicar com as pessoas, eu tive que estar presente, né? Naquele lugar para lutar, para conhecer pessoas novas. E para mim isso foi um desafio, porque eu já era uma pessoa tímida, mas eu me permiti estar em um lugar onde eu aprendi algo que eu gostava muito e o mais importante, conhecer pessoas, criar novas conexões. Então foi algo que aconteceu muito automático, sabe? Se eu amava, eu falava. Se eu sentia falta, eu falava. Se eu não gostava, eu falava. Então foi algo que foi acontecendo de pouquinho em pouquinho, não foi do dia pra noite. Às vezes eu mesmo paro pra lembrar dessa época que eu não demonstrava, que eu tinha medo de demonstrar, e eu acho tão tolo. Desperdicei momentos lindos da minha vida por medo, sabe? Por que eu não tinha certeza se eu estava segura, se eu não iria me machucar, e pra mim isso é muito desperdício. Porque a gente se decepciona na vida, a gente se machuca, a gente sente dor, a gente sofre, e isso vai acontecer. Eu não acho que ficar preso dentro de uma jaulinha vai te proteger, mas sim, vai te evitar de diversas situações difíceis, mas você não vai viver. Pra mim isso não faz mais sentido. Você guarda tanto que você acaba perdendo, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu guardei tanto sentimento e acabei perdendo. Hoje eu entendo o quão bom é demonstrar. Mostrar que se importa, olhar pra alguém e falar, olha, eu gosto de você. Olha, nossa, como você tá linda hoje. Fala, sabe? Isso também é demonstrar, gente. Mesmo que seja nos mínimos detalhes, já é alguma coisa. É muito gostoso quando as pessoas demonstram o que elas sentem por nós. Isso nos torna pessoas especiais, sabe? Mesmo que na Terra sejamos isso aqui, bem pequenininho, né? Quase invisível para todo mundo, para aquelas pessoas que demonstram sentimento por nós somos especiais, nós não somos nada. Eu só perdi tempo, perdi a chance de criar novas conexões. Então eu entendi que eu não era uma pessoa insensível, eu apenas não sabia demonstrar. Foi importante para mim ter passado por tudo que eu passei, por ter perdido as pessoas, mesmo que isso foi um momento difícil. É importante que você entenda a causa disso tudo. Por que que você não consegue demonstrar, sabe? Tenta entender o motivo específico, porque a partir desse problema você consegue ir atrás da solução. Então eu sei muito bem como é que é essa sensação. Mas vou dizer pra vocês, como uma pessoa que não sabia, que sofreu por não saber demonstrar e que hoje sabe, é muito bom. A sensação é maravilhosa. É uma situação que eu nunca mais voltaria. Um problema que foi muito bem solucionado, que até hoje está sendo solucionado. Tudo um processo, isso demorou anos pra mim. E é muito gostoso você demonstrar e também sentir a demonstração dos outros por você. Você não é insensível, você apenas não sabe demonstrar. E tudo isso leva tempo, tá? Vai de pouquinho em pouquinho que você um dia vai conseguir demonstrar da forma que você quer. Esse foi o vídeo de hoje. Eu pensei nele de última hora, porque é um assunto que eu queria muito compartilhar com vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.